E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Brian Rodrigues, jovem atacante uruguaio, estaria prestes a fechar um acordo de 4 anos com o Vasco da Gama, movimentando o mercado da bola brasileiro. Fontes próximas ao clube e ao jogador indicam que as conversas estão avançadas e que o acerto pode ser anunciado a qualquer momento, deixando a torcida vascaína em êxtase, com a possibilidade de ver um talento internacional desembarcando no Rio. Rodrigues, conhecido por sua velocidade e habilidade no ataque, tem passado por momentos de altos e baixos na carreira, mas seu potencial nunca esteve em dúvida. Caso o negócio seja concretizado, o Vasco aposta que o uruguaio possa ser a peça-chave para uma reação na temporada, trazendo aquela energia jovem e técnica que o time tanto busca para sua linha ofensiva. A expectativa é que com a assinatura do contrato, Rodrigues possa chegar para ser titular, disputando espaço e briga direta por gols. A torcida já se movimenta nas redes sociais, criando uma atmosfera fervorosa de ansiedade e esperança. O que reforça essa notícia são as declarações discretas, mas otimistas de dirigentes cruzmaltinos. O Vasco estaria disposto a investir pesado para retomar seu protagonismo no futebol brasileiro, e esse possível contrato é um sinal claro dessa ambição. Se confirmado, Brian Rodrigues viria para mostrar serviço e tentar dar a volta por cima em sua carreira. O jovem uruguaio, que já teve passagens por clubes importantes da América e da Europa, chega ao Vasco com um histórico promissor, apesar de ter enfrentado algumas dificuldades para se firmar em equipes maiores recentemente. As conversas sobre sua contratação indicam que o clube pretende não apenas aproveitar seu talento imediato, mas também fazer um investimento a longo prazo, apostando no crescimento e evolução do atleta durante os próximos 4 anos. Isso pode representar uma mudança significativa na forma como o Vasco tem lidado com contratações nos últimos tempos, mostrando que o time está buscando uma reconstrução sólida e planejada, ao invés de soluções temporárias, o que gera burburinho entre torcedores e especialistas é a possibilidade de Rodrigues ser a peça central de um projeto maior que pode incluir outras contratações de peso e um fortalecimento geral do elenco. O fato de o contrato ser longo dá indicativos de que o Vasco quer criar um vínculo forte com o jogador, apostando na sua permanência e adaptação ao futebol brasileiro e à cultura do clube. Além disso, comentaste que a negociação envolve também um pacote que contempla premiações por desempenho e metas individuais, algo que deixaria o uruguaio ainda mais motivado para brilhar. Tudo isso cria um cenário promissor, ainda que com algumas dúvidas naturais sobre sua adaptação e rendimento imediato. O nome de Brian Rodrigues já circula nas redes e nos bastidores do futebol carioca há algumas semanas e cada vez mais aumenta o rumor sobre sua iminente contratação pelo Vasco. Algumas fontes sugerem que o jogador já teria até passado por exames médicos preliminares, o que indica que as negociações estariam em estágio bastante avançado. Isso faz com que a torcida do Vasco, conhecida por sua paixão intensa, fique ainda mais animada e ansiosa, sonhando com as jogadas e gols que o uruguaio poderia proporcionar no campo. A possibilidade de Rodrigues vestir a camisa do clube histórico é vista por muitos como uma aposta de ousadia, já que o jogador, apesar de jovem, tem experiência em vários países e ligas competitivas. Porém, sempre pairam dúvidas sobre sua consistência e capacidade de se destacar em um campeonato tão difícil quanto o brasileiro. Ainda assim, o burburinho é forte e os especialistas começam a analisar o que uma chegada dessa magnitude pode representar para a equipe. Há quem acredite que o Vasco, com essa possível contratação, estaria enviando um sinal claro de que está disposto a voltar a brigar em alto nível, buscando jovens talentos com potencial de valorização e impacto imediato. As conversas nos bastidores indicam que o clube planeja uma apresentação oficial que vai movimentar o cenário do futebol nacional. Rumores apontam também que a negociação entre Brian Rodrigues e o Vasco da Gama teria contado com a intervenção direta
de agentes e empresários influentes interessados em posicionar o atleta em um mercado onde seu futebol possa ser mais valorizado e observado. Isso geraria uma boa oportunidade para o jogador que tem como objetivo retomar seu crescimento e se tornar uma referência em sua posição. A escolha pelo Vasco seria estratégica tanto para o clube quanto para o atleta, que encontraria um ambiente competitivo e ao mesmo tempo propício para desenvolver seu estilo de jogo. Além disso, especula-se que o uruguaio teria recebido propostas de outros clubes, inclusive fora do Brasil, mas teria optado pelo Vasco por entender que lá teria mais chances de atuar com regularidade e de crescer dentro de um projeto sólido. O burburinho também envolve o fato de o time carioca estar disposto a apostar em jovens com potencial para projetos futuros, algo que reforça o caráter de renovação e investimento na base do elenco. Ainda não há confirmação oficial, mas a movimentação nos bastidores faz crescer a expectativa para o anúncio. Caso se concretize, será mais um capítulo importante na trajetória do Vasco e de Brian Rodrigues. Nas redes sociais, a torcida vascaína já começou a especular sobre a provável chegada de Brian Rodrigues, criando memes, vídeos e até mesmo possíveis escalações que incluem o atacante como titular absoluto. Essa empolgação reflete o desejo do torcedor por um sopro de esperança e transformação no time que vive uma fase complicada e busca se reerguer. O nome do uruguaio circula entre os favoritos para compor a linha de frente ao lado de outras peças importantes e seu perfil de jogador rápido e técnico combina com a filosofia de jogo que muitos imaginam para o Vasco no futuro próximo. A especulação é tanta que até mesmo jornalistas esportivos começaram a falar sobre o assunto, colocando o possível contrato como um dos assuntos mais comentados do mercado de transferências nacional. Além disso, existem relatos de que a diretoria do clube está empenhada em anunciar a contratação ainda antes do início da próxima janela, o que poderia dar um impacto positivo para a imagem do Vasco. O ambiente, portanto, está carregado de expectativa com uma mistura de otimismo e um pouco de cautela, já que qualquer negociação pode sofrer reviravoltas até a assinatura final. Mesmo assim, o burburinho segue firme e forte, colocando Brian Rodrigues no centro das atenções. Enquanto isso, nos bastidores do clube, a diretoria trabalha para ajustar detalhes finais do contrato e preparar a logística para a chegada do jogador ao Rio de Janeiro. Alguns veículos de imprensa especulam que o uruguaio pode ser apresentado oficialmente nas próximas semanas em um evento que promete mobilizar a imprensa e a torcida. O que se comenta é que, além do salário competitivo, o Vasco teria garantido cláusulas que favorecem a permanência do atleta e a possibilidade de futuras vendas internacionais, visando também o aspecto financeiro. As conversas internas indicam que o clube acredita que o investimento valerá a pena, pois Rodrigues teria potencial para ajudar o time em campo e valorizar seu passe no mercado. Além disso, o contexto de uma permanência por 4 anos indica uma estratégia de médio prazo, com foco no crescimento sustentável do elenco. Embora ainda existam questionamentos sobre a adaptação do uruguaio ao futebol brasileiro, a expectativa é que ele possa se encaixar bem taticamente e rapidamente. Tudo isso cria um cenário cheio de rumores, onde cada passo é analisado com muita atenção pela imprensa e pelos fãs do Vasco. Com a aproximação da confirmação, surgem também especulações sobre como Brian Rodrigues se encaixaria no esquema tático do Vasco da Gama. Alguns técnicos e analistas comentam que, com sua velocidade e habilidade, ele poderia atuar tanto como ponta quanto como um atacante mais centralizado, dependendo da necessidade do time. A versatilidade do jogador é vista como uma vantagem, especialmente para um elenco que busca se renovar e ter opções para diferentes estilos de jogo. Rumores indicam que a comissão técnica estaria estudando formas de explorar o melhor do uruguaio, valorizando suas características e potencializando sua contribuição ofensiva. Isso poderia abrir portas para uma temporada onde o Vasco consiga maior consistência e mais vitórias, trazendo a confiança que o clube tanto deseja. Ao mesmo tempo, fica no ar a dúvida sobre como o atleta se comportará diante da pressão da torcida
e da exigência da Série B, caso o time ainda esteja nela na próxima temporada. A possibilidade de Rodrigues ser o nome que dê novo fôlego ao Vasco movimenta conversas e apostas em vários círculos do futebol nacional. Por fim, mesmo sem uma confirmação oficial, a ideia de Brian Rodrigues no Vasco da Gama já causa um verdadeiro alvoroço e o burburinho sobre a contratação continua crescendo. Cada pequena informação, cada foto ou declaração é rapidamente compartilhada e analisada pelos fãs e pela mídia que aguardam ansiosos o desfecho dessa história. A expectativa é grande, pois a chegada do uruguaio pode significar uma mudança de patamar para o clube, trazendo mais qualidade e esperança para uma torcida que já viu muitos altos e baixos. Além disso, o possível acerto de um contrato de 4 anos mostra a ambição do Vasco em apostar em jogadores jovens e com potencial construindo uma base para o futuro. No meio desse cenário cheio de rumores, o que resta para os vascaínos é torcer para que a negociação se concretize e que Brian Rodrigues consiga cumprir as expectativas dentro de campo, ajudando o clube a trilhar um caminho de sucesso e vitórias. Enquanto isso, o burburinho só aumenta, mantendo o nome do jogador em evidência e alimentando o sonho da torcida. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto a expectativa pela contratação de Brian Rodrigues pelo Vasco da Gama segue crescendo, os rumores indicam que a chegada do uruguaio pode causar uma verdadeira revolução no elenco. Fontes internas ao clube sugerem que o ambiente nos vestiários já está em ebulição, com jogadores e comissão técnica ansiosos para conhecer o reforço que promete agitar a linha ofensiva. Embora ainda não haja confirmação oficial, o que circula nos bastidores é que o atacante seria recebido como uma peça fundamental para a retomada do protagonismo vascaíno, podendo se tornar rapidamente uma das principais referências dentro do grupo. A possibilidade de Rodrigues contribuir tanto com gols quanto com assistências deixa a torcida sonhando com um futebol mais agressivo e envolvente. Com o contrato previsto para 4 anos, a ideia é que o uruguaio tenha tempo para se adaptar, evoluir e ser um pilar do time, o que indica um planejamento minucioso da diretoria. Além disso, há especulações sobre um possível impacto comercial com o clube, querendo explorar o nome do jogador para fortalecer patrocínios e ampliar a base de torcedores. Tudo isso faz desse rumor algo que não pode ser ignorado. O burburinho em torno da possível chegada de Brian Rodrigues também envolve debates táticos e estratégicos entre especialistas e comentaristas esportivos. Muitos sugerem que, com sua velocidade e capacidade de driblar adversários, o uruguaio poderá ser uma arma letal nos contra-ataques do Vasco. Outros apostam que sua habilidade pode ser aproveitada em jogadas de bola parada e infiltrações pelas laterais, aumentando o leque ofensivo da equipe. Há ainda quem acredite que, se a negociação for concretizada, Rodrigues terá a chance de se reinventar no futebol brasileiro, um campeonato conhecido por sua intensidade e qualidade técnica. No entanto, também circulam dúvidas sobre sua adaptação cultural e a pressão que envolve vestir a camisa de um clube tão tradicional e exigente. Mesmo assim, o fato de a diretoria estar empenhada em garantir sua contratação sinaliza confiança no potencial do jogador. Rumores sobre possíveis parcerias entre o departamento técnico e o uruguaio para acelerar seu entrosamento com o elenco aumentam o clima de otimismo. Portanto, o futebol carioca está de olhos atentos, aguardando os próximos capítulos dessa possível transferência. Paralelamente, surgem especulações sobre como o Vasco da Gama pretende financiar essa contratação de Brian Rodrigues, principalmente considerando o contexto econômico do clube. Fontes internas apontam para um pacote de investimentos que envolveria não só recursos próprios, mas também acordos com investidores externos e patrocínios estratégicos, visando assegurar um aporte financeiro significativo para o contrato de 4 anos do uruguaio. Isso reforça a ideia de que o clube está disposto a abrir mão de uma política conservadora
para apostar em talentos promissores, buscando dar um salto de qualidade no elenco? Por outro lado, há quem questione se essa aposta não representaria um risco financeiro elevado, especialmente em caso de desempenho abaixo do esperado. No entanto, a diretoria parece confiante de que Brian Rodrigues pode ser uma peça-chave, não apenas dentro de campo, mas também para alavancar receitas futuras por meio de negociações internacionais e valorização do jogador. Em meio a essa rede de especulações, o Vasco prepara seus bastidores para uma possível transformação, que poderia incluir ainda outras contratações de peso e um projeto mais ambicioso para os próximos anos. Nos canais informais e nas redes sociais, os torcedores do Vasco já começaram a dividir opiniões sobre a chegada do uruguaio, levantando hipóteses sobre seu impacto imediato no time. Alguns acreditam que Brian Rodrigues pode ser a solução para os problemas ofensivos do clube, trazendo criatividade e gols em um momento delicado da temporada. Outros são mais cautelosos, apontando que o atleta precisaria de tempo para se adaptar ao estilo brasileiro e à pressão da torcida. O fato é que o nome do jogador está em alta e muitos já o veem como uma aposta ousada, mas necessária para tirar o Vasco da estagnação. Os rumores também alimentam uma expectativa sobre possíveis mudanças no comando técnico, já que alguns acreditam que a chegada do uruguaio pode influenciar decisões estratégicas da comissão técnica em busca de um esquema que potencialize suas qualidades. Essa movimentação é vista como um sinal claro de que o clube pretende reconstruir seu elenco unindo experiência e juventude. Independentemente do desfecho, o que fica evidente é que o burburinho gerado pela negociação movimenta o ambiente vascaíno de forma intensa. Além disso, circulam boatos que Brian Rodrigues pode chegar ao Vasco com a missão de assumir uma posição de liderança dentro do grupo, mesmo sendo jovem e recém-chegado ao clube. Isso indicaria uma confiança significativa da diretoria e da comissão técnica em sua capacidade de influenciar positivamente o elenco, tanto dentro quanto fora de campo. Alguns insiders afirmam que a diretoria está disposta a dar ao uruguaio um papel de destaque com suporte total para que ele possa desenvolver seu melhor futebol e ajudar a equipe a alcançar seus objetivos. Esse cenário poderia marcar uma mudança na dinâmica interna do time, valorizando jogadores jovens que tragam energia e motivação renovadas. No entanto, há quem alerte para os desafios que uma posição de liderança impõe a um atleta que ainda precisa se adaptar a um novo país e a uma nova liga. A pressão e a cobrança da torcida vascaína podem ser um teste duro, mas a aposta é que Brian tem a personalidade necessária para enfrentar esse desafio. Se isso acontecer, a sua presença no Vasco será ainda mais significativa e poderá projetá-lo para um futuro promissor. Outra linha de rumores aponta para um possível interesse de clubes europeus em Brian Rodrigues, o que poderia tornar a permanência no Vasco um trampolim para uma nova oportunidade internacional. Segundo essas especulações, o uruguaio teria recebido sondagens discretas de times do velho continente, mas optaria por se firmar no futebol brasileiro antes de tentar a volta à Europa. Essa escolha seria estratégica, buscando se consolidar como protagonista em um campeonato altamente competitivo que pode servir como vitrine para o mercado europeu. O Vasco, por sua vez, estaria ciente desse cenário e disposto a oferecer condições para que o jogador possa desenvolver seu potencial e valorizar seu passe, preparando-se para negociações futuras que beneficiem ambas as partes. Esse possível movimento reforça a visão do clube de investir em jogadores jovens com potencial de crescimento e valorização. A incerteza sobre essa possibilidade alimenta ainda mais o burburinho, deixando a torcida em alerta para acompanhar cada passo do uruguaio e suas possíveis evoluções dentro do time. No que diz respeito ao impacto esportivo, muitos analistas começam a especular como Brian Rodrigues poderá influenciar a performance do Vasco em competições nacionais e regionais. A expectativa é que sua chegada possa trazer uma dinâmica diferente ao ataque, aumentando as chances de gol e tornando o time mais ofensivo e perigoso.
Rumores indicam que a comissão técnica estaria avaliando formas de alinhar o estilo de jogo do uruguaio com o restante do elenco, buscando maximizar suas qualidades e minimizar eventuais fragilidades. Essa adaptação tática pode levar algum tempo, mas a aposta é que o rendimento do jogador comece a aparecer já nas primeiras partidas, trazendo um gás novo para o time. Além disso, comentasse que a presença de Rodrigues poderá servir de inspiração para os demais jogadores, elevando o nível do grupo como um todo. Esse impacto positivo no vestiário é visto como fundamental para a retomada do Vasco em competições importantes. Portanto, mesmo que ainda seja um rumor, essa possível contratação já provoca expectativas altas e debates entre torcedores e especialistas. Por fim, mesmo com toda a especulação e o burburinho à possível contratação de Bryan, Rodrigues pelo Vasco da Gama ainda depende de detalhes finais e formalizações que podem mudar o rumo da negociação. Fontes próximas indicam que alguns pontos contratuais ainda estão em análise, o que mantém a expectativa viva e a ansiedade da torcida em alta. A diretoria do clube, por sua vez, demonstra otimismo e afirma que o negócio está bem encaminhado, mas prefere cautela até o anúncio oficial. Enquanto isso, o ambiente vascaíno segue agitado, com torcedores, imprensa e especialistas atentos a cada informação que possa confirmar ou desmentir o rumor. Caso a contratação se concretize, será um passo importante para o clube em seu processo de reconstrução e retomada do sucesso. Se não, certamente o nome de Bryan Rodrigues continuará sendo citado em futuras negociações. Até lá, a única certeza é que esse possível negócio já movimenta intensamente o futebol carioca e nacional, deixando todos na expectativa por novidades que podem marcar uma nova fase no Vasco da Gama. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.